Hoje ainda é, pelo que você conversa com o pessoal, hoje ainda é assim a validação? Ou é mais. Ah, Você falou que eles deram uma afrouxada, foi isso que você falou? Ou eles deram então, eu sei uma. que tem muita gente, Ah, principalmente da USP, por exemplo, que vem de faculdade boa, que conseguiu revalidação sem prova. tá. Tem bastante gente que conseguiu. Mas meio que a Na minha convite, época, assim? Convidado por algum não, professor, não, não? tem todo um processo, tem que pegar toda a documentação, todas as emendas Uhum. da faculdade. É caro também para você traduzir tudo, tem que ser tudo apostilado, tem esse negócio de apostila diária, na época não tinha isso. Então, assim, não é barato, mas, claro, se você tem que fazer uma prova dessa, Sim, compensa. mas é possível, né? Fala pessoal, bem-vindos ao 5º episódio do Saúde pelo Mundo aqui no HackMed do podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo, tive a oportunidade de estudar fora do Brasil durante a graduação, passei por Harvard, MIT e nesse nosso episódio aqui, nesse capítulo do podcast, nosso objetivo é trazer médicos e médicas, profissionais de saúde que atuam fora do Brasil, para compartilhar com quem nos escuta aí como é que é a vida, a rotina, os aprendizados, ensinamentos de alguém que está querendo exercer a medicina, que exerce a medicina ou a profissão na área de saúde fora do Brasil. Então, se você se interessa por esse tema, esse podcast é para você. Eu estou aqui com o Fabrício Machado e hoje a gente está gravando presencialmente. Queria agradecer a editora Manoli, que cedeu espaço aqui para a gente poder gravar esse episódio. Está co-realizando o episódio aqui com a gente. E eu queria dizer, se você se interessa por esses assuntos, não deixa de se inscrever nas nossas páginas, no nosso site, redes sociais. Procura a gente lá no Instagram, @hackmed.br. E aproveita para dar uma olhadinha nas nossas próximas iniciativas, fazer parte aqui da nossa comunidade e já se inscrever para a HackMed Conference, que vai acontecer no dia 18 de agosto, aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Fabrício, eu passo para você a palavra aí. Fala, Cauezão. Primeiro dia nosso em estúdio, aquele frio na barriga, é isso aí. Eu sou o Fabrício Machado, sou médico radiologista, eu fiz MBA na Universidade de Miami e hoje o nosso episódio a gente vai falar com a Alemanha. Né? A gente trouxe a doutora Tatiana Pfiffer para falar sobre a Alemanha. A gente tem muito orgulho de apresentar o Saúde pelo Mundo, que, como o Cauê já explicou, é um programa que a gente conversa com médicos brasileiros que atuam no exterior. A doutora Tatiana, ela tem um super currículo aqui e que eu vou ler para vocês. Ela é a médica assistente do grupo de uroginecologia da Universidade de São Paulo. Ela foi médica do Hospital Charité de 2007 a 2010. Ela tem o diploma médico da União Europeia e tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia da União Europeia. Tati, bem-vinda ao Saúde pelo Mundo para falar sobre a Alemanha. Olá, boa noite. Aqui é noite, né? Muito obrigada pelo convite, Cauê, Fabrício. Achei super legal esse projeto de vocês. Estou super honrada de participar. Vi que já participaram os colegas de renome também. E espero trazer uma informação interessante para quem estiver pensando em sair do Brasil, no caso específico, talvez até vindo para a Alemanha. Eu estava começando aqui a falar com a doutora Tatiana, né? E eu falei que eu vou te chamá-la de Tati durante o episódio. Não tem problema. E ela me Tá disse que não ótimo. tem problema, né, Tati? Não, me sinto mais jovem, acho Então, ótimo. então tá bom. Tati, conta um pouco pra gente como foi a sua trajetória até chegar o exercício da medicina da Alemanha. Como você saiu daqui, da Santa Casa, e foi parar aí na Alemanha e o que mais te motivou a escolher esse país? A história é um pouco longa, vou até tentar resumir um pouco, mas não dá para resumir muito. Eu sou descendente de alemães, eu nasci no Brasil, mas eu tenho passaporte alemão, nasci em Blumenau, né? Bem alemão. E eu morei na Alemanha dos 2 aos 10. Aí eu fiz faculdade na Santa Casa, fiz residência na USP de ginecologia e obstetrícia, fiz preceptoria de ginecologia e comecei a namorar com o meu atual marido na USP. Ele é formado na USP e fez residência de ginecologia e obstetrícia também, e foi preceptor na mesma época que eu, só que ele na obstetrícia. Bom, quando a gente começou a namorar, ele falou assim, olha, então, só que eu quero ir morar nos Estados Unidos. Eu falei, bom, boa viagem, desejo sucesso.
Estava acabando, já tinha acabado a residência, estava na preceptoria, começando o consultório, super empolgado. Falei, eu não vou começar do zero agora. Aí ele falou para mim assim, e se a gente for morar na Alemanha? Eu falei, você nem conhece a Alemanha, o que você quer lá? Você não sabe falar alemão, você não conhece a Alemanha. Mas você já mora lá, você tem família, eu tenho família aqui, tenho mesmo duas irmãs da minha mãe agora moram aqui, inclusive um tio, assim, um irmão da minha mãe, que eles são... Bom, eu sempre tive, sei lá, esse contato, né, essa proximidade com a Alemanha. E aí ele falou assim, então vamos lá conhecer, vamos ver como é que é. Eu falei, tá bom. Marcamos uma viagem pela Alemanha para ele conhecer a Alemanha, porque ele queria morar fora do Brasil. Ele tinha essa ideia de que ele não queria morar no Brasil. Nessa época, a gente já tinha acabado a preceptoria e estava fazendo onco no HC. Nessa época, eu fazia onco pélvica. E, ao mesmo tempo que a gente estava conversando e vindo passear aqui, a USP, junto com a Escola Paulista de Medicina, organizou um simpósio de oncogineco. E trouxe um médico da Alemanha, Berlim, Charité. Eu era a única que falava alemão no grupo, me botaram como responsável pela estrela do congresso. Mas você falava alemão, então? Eu já falava alemão, porque eu cresci Fluente. aqui. Sim, eu nasci no Brasil, mas eu vim para a Alemanha com 2 anos. Eu morei aqui de 2 aos 10. Tem cidadania, Então, tudo já tinha, tem né? cidadania, vim algumas vezes visitar, né? Nessa época eu morei assim, com 10 voltei para o Brasil, mas de vez em quando vinha para cá, tem a família aqui e tal. Assim, não muito, mas tenho família. Bom, nisso a gente estava programando a viagem para a Alemanha, e aí meu marido me escreveu, né, o Giovanni? Ele escreveu e falou assim: olha, minha mulher que vai cuidar de vocês, vai fazer a tradução, só que a gente está indo para Berlim, antes do curso ainda, a gente já tinha marcado, foi coincidência mesmo. Podem me aí conhecer, o Charité? Eles, claro, vem, nossa, ficaram super empolgados, nunca tinham vindo para o Brasil, estavam todos emocionados. A gente foi para Berlim, conheceu o Charité, foi super legal, aí fizemos uma viagem pela Alemanha e tal, voltando para o Brasil. Aí eles vieram para o Brasil, fizemos esse simpósio, né, conjunto com a Escola Paulista, tal, a gente ficou para cima e para baixo, levando eles. No final eles, qualquer coisa que vocês precisarem da gente, só falar. Meu marido, cara, já que vocês estão falando, a gente quer morar na Alemanha. Até foi muito engraçado, porque meu marido já tinha começado a fazer alemão nessa época. Ele não sabia falar antes. Ele começou depois que começou esse papo. Eu ainda falei, quem aprender alemão? Você vai aprender agora com 30 anos, imagina. Agora você vai começar a fazer alemão para ir trabalhar ainda. Imagina, eu não botei fé, né? Bom, o resumo você já sabe, né? Viu onde é que a gente está. Bom, e até foi engraçado, porque a gente chegou na Alemanha, eu comecei a falar no aeroporto, meu marido olhou para mim assim. Eu falei, o que foi? Por que você está falando assim? Eu falei, como assim? Eu falei, você está falando alemão desse jeito? Eu falei, mas você sabia que eu falava alemão? Ele, não, mas não assim, né? Mas... Bom, o fato é que aí que veio o contato, mas você vê que uma coisa meio que encaixou na outra, foi coincidência. E aí ele pediu, na verdade, ele pediu uma bolsa para fazer o doutorado na Alemanha, e eu falei, vou de fellow, né? E daí assim, a gente vai, fica um ano e meio e volta, tranquilo. Tá bom. Aí a gente chegou na Alemanha, outubro de 2007, meu marido tinha ganho 1 ano e meio de bolsa para ficar na Alemanha, que incluía, inclusive, um curso de alemão. Então, em outubro, eu fui direto para o hospital como fellow, e ele foi fazer o curso de alemão, que era um curso integral de alemão. Você já tinha terminado a residência fazia quanto tempo? Já tinha terminado a residência, já tinha feito preceptoria e já tinha feito 2 anos de onco. Então, já tinha terminado a residência fazia 3 anos, na verdade. Certo. Então, só que aí que tá. Eu acho que a gente tem uma formação muito boa, né? Bom, também acho que a USP também não é a média do Brasil, mas assim, a residência na USP, lógico, foi sensacional. Então, o que acontece? Eu tinha uma super experiência, a gente pega uma super mão, falava alemão, e cheguei no Charité e eles estavam precisando de gente para trabalhar. Eu fui como fellow em outubro. 1º de janeiro eu estava contratada. Nossa. E 1º de janeiro você já conseguia operar aí? 1º de janeiro eu fui contratada. O meu contrato era como uma coisa como equivalente como residente. É um contrato parecido com residente, mas que chama assistente científico. No final é praticamente a mesma coisa que residente. Tá. Então, em teoria, eu só poderia fazer qualquer coisa sob supervisão. Eu não poderia ser assistente ou chefe de plantão, porque afinal eu não tinha ainda nessa época, obviamente, fazer 3 meses que eu estava na Alemanha,
não tinha aprovação, né? Não tinha diploma alemão. Mas Tinha você que ser podia fazer selecionada. você podia ser o segundo médico de uma cirurgia, por exemplo, segunda médica. Poderia. Tá, Ou fazer uma cirurgia se alguém me assistisse, assim, algum responsável me sim, assistir. tá, Aqui, o que acontece? O Charité, na época, tinha 4 hospitais em Berlim, agora só tem 3. tá, Meu marido ficou no Charité, no centro de Berlim, que é o icônico, que é de onde vem o Virchow, por exemplo, onde foi descrito o bacilo de Koch. tá, E eu fiquei no Virchow, no Charité em Steglitz, que é um pouquinho mais afastado do centro. O Charité em Steglitz é um Charité um pouco menor. E não tinha tanta gente com tanta experiência. Imagina, eu já tinha feito preceptoria, já tinha feito onco, e na verdade, fora do HC, eu também tinha feito especialização já em laparoscopia e esteroscopia. Então, eu tinha uma super mão cirúrgica. Então, eu comecei a operar como assistente, assim, como se eu fosse, como se tivesse tudo certo. E legalmente, mas sim, no final eu comecei a assumir muito mais responsabilidade do que eu devia. Aí, inclusive, em janeiro, eles me pediam para dar plantão como residente. E a gente tinha. Foi muito engraçado, porque a gente começou a falar sobre quantos partos tem, né? E aí eles perguntaram para mim quantos partos tem no seu hospital universitário. Eu falei, olha, o meu hospital universitário, ele é referência para alto risco, muito alto risco, e não é diabetes leve, diabetes compensada, cirurgia cardíaca na gravidez, tal. Então a gente nem tem um volume tão absurdo. Na época, acho que eu falei que a gente tinha uns 600 partos por mês, eu nem lembro direito mais. Acho que agora não sei como é que são os números atuais. Mas eu falei assim, a gente tem uns 600 partos, mas assim, se for pegar outros hospitais escolas que tem realmente volume, tem 1.000, 1.200, né? Enfim, não paro maternal, por exemplo, né? Ou sei lá, se for pensar no Santa Joana, 2.000 partos mês. Só que eu falando só dos valores, assim, eu falei, e aqui? Quanto é que tem aqui no hospital? Eles, uns 300, 350. Eu falei, ok, 350 por mês. Elas, não, por ano. Eu falei, como é que é? Eu falei, eu tô falando por mês. Elas, o quê? Como é que é? Tipo, eu falando dos números, mas não falando que era mês, porque pra mim era óbvio que era por mês, né? E eles estavam falando por ano. Como é que, como assim? Não, tem gente aqui na residência. Eu fiz residência na Universidade Estadual de Londrina, na UEL. E a gente fazia, eu acho que como residente, a gente fazia mais de 300 partos por ano. Como Então. residente, né? Tipo, você fica lá um tempão, lá tinha gente que gostava, fazia estágio, então era um número muito. Aí você começou a ver um pouco da demografia, o que ia mudar aí também, né? Quais eram as É. diferenças, né? Bom, o fato é que aí, só um segundinho aqui, aí eles falaram, bom, pediram para dar plantão como residente. Tudo bem, por mim, tudo bem. Detalhe que aqui tem as obstetrizes, né? Quem faz parto normal aqui, na verdade, são as obstetrizes, não são os médicos. E assim que eu cheguei no meu primeiro plantão, e assim, meu charité eu tava ficando durante o dia na gineco. E eu cheguei no plantão, quem tava de chefe de plantão era uma médica da gineco. Ela olhou para mim e falou assim: por que você tá de plantão? Aí eu, qual é o problema? Nós duas somos da gineco, como é que eles vão fazer obstetrícia? E eu pensei, gente do céu, nós estamos falando de um parto, de um hospital que tem um parto por dia. Eu falei, não tô entendendo qual é o estresse, né? Imagina, a gente vem do Brasil, eu já tem engraçado, né? Um parto por dia que você tá nervosa, né? Então eu falei, tá, não tem problema, tô tranquila. Ainda com obstetriz, uma obstetriz para cada paciente, imagina, tô tranquila. O fato é que nesta noite, nas 12 horas, assim, um pouco mais de 12 horas, começava às 4 da tarde o plantão. Eu fiz 6 partos e internei Nossa. mais 7 pacientes. Às 6 da manhã eu liguei para ela, ela falou, olha, indiquei uma cesárea, você quer dar uma olhada na cardiotoca? Ela falou, você indicou ou não? Eu falei, indiquei, tô indo. Na passagem de plantão, eu comecei a passar as pacientes, que eu tinha que passar todas as pacientes, mas todas as pacientes, quer dizer, uma ou duas geralmente, né? E eu não parava de passar paciente, o pessoal achou que eu estava desempenhada. Eu falei, não tô, tem mais uma, e o pessoal dando risada. Tem uma hora que fala, meu, você trouxe os pacientes do Brasil? O que você fez? Eu falei, meu, não sei. Bom, o fato é que acabou a passagem de plantão, o pessoal falou, meu, a gente tá precisando de gente para dar plantão na retaguarda, pode dar plantão na retaguarda. Eu falei, vocês que sabem. Poder eu não posso, né? Mas estavam precisando, eu falei, beleza. Fevereiro eu tava dando plantão de retaguarda. Assim, como assistente, né? Sim. Não como residente. Aí
um dos primeiros, já tô até entrando mais no tempo do que aconteceu aqui, do como é que foi a trajetória, né? Mas um dos primeiros plantões como assistente, eu estava de plantão com um residente que era super experiente e aí ele teve um parto gemelar por via vaginal. Ele me ligou 2 da manhã, eu falei, putz, se ele me ligou, ferrou. Ele me ligou, primeiro tinha saído, segundo estava transverso. Eu sei que eu fiz uma versão extração pélvica, que eu já fiz uma vez na residência aí com o Dr. Makoto, no HC. Achei que eu ia morrer, mas deu certo, o bebê ficou bem. Aí depois disso, eu virei a rainha do CO, né? Aí foi muita sorte. Foi um dos dias mais estressantes da minha vida, mas tudo bem. Mas o fato é que o que eu quis dizer é que eu cheguei aqui como fellow depois de 3 meses. Eu estava contratada, mais um mês eu estava como assistente. Sim. Totalmente fora do esperado. Exato, totalmente. Imagina, né? E Tati, eu Então, queria até puxar esse ponto de o que você estava esperando, porque pelo que você disse aí, quem deu a ideia para morar fora do Brasil foi inclusive seu marido, né? foi meu marido. E você já, Foi meu já marido. pensava nisso? Foi uma ideia que ele trouxe, você nunca imaginou? Não, Como que foi isso? pelo Já passava pela sua contrário, não cabeça? pensava mesmo. Não Não, pensava. eu falava, meu, que mora fora, acabamos de comprar residência, estão começando o consultório, deixa disso, né, meu? Tá tudo bem aqui, pra que isso agora, sabe? Bom, eu sei que aí foi, sei lá, no final eu fiquei lá no Charité como assistente extraoficial, depois de um ano eu fiz a prova para revalidação de diploma, que hoje em dia eles até dão uma afrouxada, mas isso foi em 2008, 2009, na verdade, eu estava Uhum. grávida do meu primeiro filho, do Leonardo, e a gente teve que fazer prova teórica, prova oral, depois se quiser a gente fala um pouco mais sobre isso. E ele também? Ele fazia o mesmo processo que você, porque ele foi trabalhar com pesquisa, né? Mas ele também Ele foi fez o mesmo processo. foi também para trabalhar com assistência, No final, a pesquisa dele era uma pesquisa clínica. certo? E até já voltando um pouco nesse tópico, mas ele fez uma pesquisa clínica Uhum. e também foi trabalhando no hospital e fizemos uma revalidação junto. Ah, tá. O que acontece? Nasceu o nosso filho, a gente tinha muito contato, ainda tem até hoje, na verdade, né, com o pessoal do HC. Nesse meio tempo, a chefe da Urogineco me convidou para ficar no Urogineco. Eu lembro que eu pensei na época, ai, não, Urogineco não. Putz, eu não tinha a menor vontade de fazer Urogineco. Mas eu tinha vindo como fellow da ONCO. E como eles me contrataram, eu não tinha mais muito poder de escolha. Eu ficava meio. E como a gente tem aquela mão para fazer qualquer coisa, eu tinha que ficar pulando. Ah, falta gente aqui, falta gente ali, falta ali. Eu falei, meu, larguei tudo no Brasil, fico aqui sem aprender nada, ficar tocando serviço. Mas pelo menos vou aprender um pouco de urogineco. Fui parar no urogineco. Só que nisso a chefe do urogineco engravidou. Aí eu virei uroginecologista do Charité. E Charité é a maior escola universitária da Alemanha, um dos maiores da Europa. Então os pacientes vinham, olha, já passei no professor tal, 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 nada funcionou. Então agora eu tô no Charité. E eu pensava, aham, comigo. Caiu no colo, né? Aí eu falei, tá no lugar certo. Aí, aí mais ou menos uma vez por mês eu me encontrava com essa minha chefe, que estava licença maternidade, e discutia os casos mais complicados com ela. E aí você Bom, discutia esses casos aqui. Ela estava aqui, a sua chefe. não, a chefe do Charité. Tá, mas assim, você disse que quando ela pediu para você virar uroginecologista aí, você foi aí, não teve nada a ver com a USP mais. Aí não tinha mais nada. Não Não. Eu tinha. saí da USP, eu saí da ONCO da USP e acabei Tá, indo e parar aí numa a faculdade relação do Charité. aqui ficou como uma relação de pós, de ex-médica da USP, então. Não tinha mais nada que É, vocês faziam de conexão aí. Mas sabe o que eu não, tinha achei. contato, ia Sim, para congresso, dava aula e tal. mas sabe o que eu achei interessante, Tati? A gente fala, né, e falou, acho que desde o primeiro episódio do Saúde pelo Mundo, como é importante você entregar valor aonde você vai. Porque a gente percebeu que todas as histórias de sucesso de médicos brasileiros que fizeram sucesso nas carreiras no exterior, eles chegaram e entregaram valor. Eles foram, a gente chama de ativo, né? É um ativo e não um passivo. Então você chegou aí, você já começou a ajudar a fazer parte, você já começou a se colocar em qualquer local. Então, assim, se você tem essa habilidade técnica de estudo a mais, é claro que todos os casos que a gente viu aqui
facilita a abertura para você continuar aonde você chegou, né? Num novo país, que ficou muito Com claro com a certeza. sua história. Mas eu te cortei, você estava falando que você falava com a sua chefe todo mês para passar os casos. Era todo mês, né? Que você falava com ela, né? Mais ou menos, né? Tá, Ela, né, morava em Berlim, eu visitava ela com o neném e a gente discutia os casos. tá. E nisso a gente ficou com contato no HC, a gente tinha sido preceptora, a gente tinha saído da ONCO, a gente tinha um super contato, né? E o pessoal, volta pro Brasil, o Brasil tá super bem, agora vocês estão com essa experiência mega aí, vem pra cá. A gente ficou, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Acabamos de morar 6 meses perto de Stuttgart, eu tava ainda de licença maternidade, e para o meu marido foi uma experiência muito ruim. Ele não gostou, não foi legal, ele falou, não, vamos voltar pro Brasil. E voltamos pro Brasil. A gente voltou pro Brasil. Até foi engraçado, porque aí chegamos no Brasil e o pessoal da ONCO, você está fazendo o quê? Urugineco? E o pessoal do Urugineco, animal, vem pro Urugineco. Beleza, tô aí. E ficamos 3 anos no Brasil, voltamos para a USP, voltamos para HC. Meu marido foi lá para o Instituto do Câncer, para o ICESP, e eu fui para o Urugineco, virei assistente da Urugineca no HC. E aí a gente estava tranquilo. Consultório de novo, estava indo bem, eu estava no grupo de retaguarda do Círio, no grupo de urogineco do Círio, no grupo que estava montando a urogineco do Einstein, tranquilo. Nasceu minha segunda filha, ela nasceu aí no Brasil, meu Léo tinha nascido em Berlim, a Martina nasceu em São Paulo, e estava tudo bem. Até que um dia o Dr. Fata, o orientador do meu marido, ligou para ele e falou assim, olha, eu vou ser chefe em Hamburgo, você não quer ser meu vice? O marido falou, putz, o cara é muito bom, assim, o cara realmente é muito bom. Ele é, com certeza, um dos melhores cirurgiões do mundo. E aí meu marido falou assim, tipo, a gente estava bem, claro, e, né, São Paulo tem família, tem os amigos, é óbvio, né, tem um monte de vantagem, a gente não estava pensando em sair de novo, a gente realmente não estava pensando em sair de novo. O marido começou a pensar, mas, cara, é a chance de continuar operando com o melhor. Ele falou, aqui tá tudo bem, mas eu não tenho mais com quem aprender a mais, porque o cara é muito fora da curva. E eu comecei a pensar, putz, essa correria de São Paulo, sabe, com 2 filhos, 1 hora para levar para a escola, 1 hora para voltar, aí você sai de casa, não vê você... acho que eu ia passar mais tempo com meus filhos, sabe? Aí eu até, para mim, foi uma questão de meus filhos vão ter mais família ou mais pai e mãe? Para mim foi essa a questão na época. E para o meu marido foi, cara, acho que a chance de aprender mais um pouco com o melhor. Para o meu sogro foi um... Quem que se muda para ganhar menos? Já entrando um pouco na parte de salário. Quem aceita um novo emprego para ganhar menos do que está ganhando? Não é possível, vocês estão realmente considerando essa possibilidade. Fato que a gente aceitou. Falou, não, vamos, a gente vai. Eu falei, acho que eu vou ter um pouco mais de tempo com meus filhos. E meu marido achou que era uma oportunidade de aprender mais. E fomos para Hamburgo. Aí a gente foi para Hamburgo. Aí, nisso, a gente já tinha, em Berlim, feito a validação de diploma e depois de mais ou menos anos, a gente tinha feito a validação do título especialista. Então, quando a gente foi para Hamburgo, 3 anos depois, a gente ficou 3 anos no Brasil, estava tudo pronto. E aí a gente chegou em Hamburgo também já com outro status, a gente chegou como os médicos convidados a virem trabalhar, entendeu? Tipo, todo mundo esperando, negociando um pouco um contrato um pouco melhor do que os médicos e com umas pequenas regalias, vai. E meu marido veio já como o vice-chefe do departamento e eu vim como médica convidada para fazer a urogineco do hospital. Então a gente já chegou com outro status. Sim, a volta foi melhor, né? Foi assim, vocês já chegaram de outro jeito, né? Chegamos de outro jeito, foi bem outro esquema. Imagina, em Berlim a gente chegou com uma mala, morando numa kitnet, eu de fellow e ele com uma bolsa. Claro, a gente tinha levado um dinheiro e tal, né? Porque eu já trabalhava no Brasil, mas eu acho a que segunda vez a gente chegou com criança, com carro, com casa, foi bem diferente. Talvez seria legal a gente voltar um pouquinho para a revalidação, exato. né? Eu ia até falar sobre isso, Tati. Você falou um pouquinho sobre o processo de revalidação por cima. Você falou que teve que revalidar o diploma como médico e depois como especialista. Como é que é esse processo? E até puxando um gancho, porque eu achei interessante a ideia de vocês irem como um casal, né, para viver fora. A gente conversou com alguns médicos, teve gente que acabou indo sozinha, teve gente que acabou indo em família. E eu queria entender como é que foi esse processo de revalidação,
E se existe lá algum plano, se eles tratam diferente essa questão de você ir morar no país sozinho ou com uma outra pessoa junto, um cônjuge no caso, né? Se eles tratam isso de forma diferente. E acho que depois a gente tem mais nessa linha, algumas outras perguntas. Assim, como eu falei, a gente fez a revalidação em 2009 e o título especialista em 2010. Então, já faz um tempinho. Eu sei que mudou bastante coisa no processo nesse tempo. Até para quem tem realmente interesse, tem um grupo que chama Médicos Brasileiros na Alemanha, que tem muita informação, e pelo que eu vejo, mudou bastante coisa. Eu dou uma acompanhada, assim, não estou super atualizada, mas eu sei que mudou muito. Mas na época, como é que foi? Eles pediam toda a documentação, claro, né, da graduação, tal, do que foi feito, para ver se tinha uma equivalência, se podia ser, mas mandava a gente fazer a prova. Eu, como eu tinha passaporte alemão, não precisava atestar que eu falava alemão, eles partiam do princípio que se eu sou alemão, eu falo alemão. Claro que eu vou falar que eu voltei para o Brasil com 10 anos. Falar alemão como criança e falar como médico no hospital era bem diferente. No começo foi bem cansativo, eu chegava em casa com a cabeça desse tamanho. Mas, tudo bem, depois de um tempo vai. Meu marido teve que atestar que falava alemão, inclusive na época se pedia B2, se eu não me engano, agora é C1, eles estão mais exigentes, e agora, atualmente, se pede uma prova de linguagem técnica, que na época não existia, a gente só tinha que atestar o alemão, e aí a prova, na época, foi assim, a gente entregava toda a documentação, eles reconhecendo a nossa graduação em outro lugar, no caso no Brasil, você podia fazer a prova, que consistia de um caso clínico que a gente tinha que entregar, uma prova prática que a gente fez com o paciente e, no nosso caso, também com boneco. A gente teve que mostrar manobras de parto. Até o pessoal depois criticou um pouco, falou, como manobras de parto? A gente não aprende isso na graduação. Mas o pessoal conhecia a gente, que a prova foi no Charité, e para a gente foi fácil. No final foi dada a questão, né? Manobra de parto, tranquilo. Beleza. E eu lembro que pediram para eu examinar uma paciente, ela falou, olha, tive parto ontem. Você pode, por favor, fazer o exame puerperal? E falar para a gente, onde é que você palpa o útero? Eu fui palpar o útero, vocês devem saber, né? Um dia depois do parto, o útero tá mais ou menos no umbigo, né? Sim. E eu procurando o útero, eu falei, caraca, se eu fizer anestésia, essa mulher, ela não me contou. E eu, cadê o útero? Suando já, né? Cadê o útero? Aí eu procurando, de repente, muito pequeno o útero. Eu falei, nossa, nossa, achei! Eu até começaram a rir. Eu falei, foi prematura ela? Muito bem, era essa. Eu falei, caraca, cara, cheio das pegadinhas. E aí a gente teve uma prova teórica oral também. Se vocês querem já entrar nesse tema, foi interessante a nossa prova. A gente conheceu o chefe da banca e ele deu uns temas para a gente. Eles falaram, olha, vai ter um cirurgião, um clínico geral, uma que a gente podia escolher, que a gente escolheu logo de ginecologia e obstetrícia, e um médico de família. O médico de família, ele é infecto, então provavelmente ele vai perguntar alguma coisa de infecto. De clínica geral e cirurgia eu vou dar uns 10 temas para vocês, porque também clínica geral, imagina, né? É infinito. Sim. Estudei os 10 temas, estudei bem mesmo, grávida, maior estresse, estudei pra caramba os 10 temas e tal. Nenhum dos 10 temas era cardio ou eletro, e eu vou falar, eletro é uma coisa que, né, gineco não sabe. Veja bem, eu já estava formada em 2000, isso era 2009, presta atenção. 9 anos que eu comecei a estudar eletro. Eu cheguei, 36 semanas, no dia que eu fiz 36 semanas, eu fiz essa prova com o barrigão. Fiz a prova prática, fiz as manobras do boneco, fui para a prova teórica, que era oral. Ele tá grávida, vamos deixar ela primeiro para não passar muito estresse. Eu falei, beleza. Olha, chegou E eles também falaram que muitas vezes as perguntas são relacionadas ao caso clínico que você teve que entregar. Eu tive que entregar um caso clínico, nem lembro, eu sei que eu tinha problema, eu tinha várias complicações de diabetes, acho que tinha alguma coisa pulmonar, tal. Claro, isso eu sabia na ponta da língua, estudei, reestudei, fiz resumo, tal. Então, chegou um homem ontem à noite, chegou um homem aqui no pronto-socorro, sei lá, 60 e poucos anos, com uma dor precordial. Eu já pensei assim, como assim? Peraí, eu estava no roteiro. Eu falei, não, ele vai mudar a hora, né? Então, e aí, pois tava com uma dor, não sei o que lá.
que você faz? E eu olhei pra cara do cara e falei, você tá de sacanagem. Tipo, o cara que tinha me passado os temas. Eu falei, meu, você tá esquecendo que você me passou a lista, cara, não é possível. Bom, chutei, né? Falei, cara, eletro e enzimas, né? E eu falei, pronto, e acaba essa questão, vamos pra próxima. Muito bem. Esse aqui são as enzimas, esse aqui são eletro. O que você acha? Eu olhei, eu falei, não é possível. Filha O da elétrico, você falou assim, é um Jeep, como que é? Jeep 2, né? Jeep 2, A olha Jeep o Jeep 2 2. aqui. Estou vendo o Jeep Eu 2 lembro que eu elétrico. falava, pô, o cara tá falando que não quer passar, não quer que eu passe estresse, porque eu tô grávida, eu tô entrando em trabalho de parto aqui, cara, sério, você tá de brincadeira? Eu sei que eu olhei, eu falei, nossa senhora, eu falei, olha só, acho que tem uma onda até invertida aqui, cara, só por Deus, né? Baixou um santo. Ele falou, muito bem, aonde? Aí eu comecei assim, viu, Putz. Cris? Aqui, V2, V3, não lembro que derivação dele, mas aonde? Em que parte do coração? Eu comecei, V1, V2, V3, aqui, nessa. Ele, tá, muito bem. Eu falei, consegui. Então, o que você faz agora? Eu falei, pelo amor de Deus, muda de assunto. Repete. Eu não sabia mais o que falar dele. Tá, em quanto tempo? Ai, caraca. Acho que eu falei em 12 horas. Já nem lembro mais também. Imagina, acho que foi 2009. Muito bem. Isso aqui é o novo Eletro, as novas enzimas. Eu falava, não, pelo amor de Deus, para de falar comigo. Bom, sei que no final das contas, ele falou assim, era um negócio super dubioso, assim. Tantas enzimas quanto eletro. Nada muito claro, assim. No final, ele falou, e aí, qual a sua hipótese? E eu, sério, eu falei, meu Deus, se eu passar essa... Eu falei, olha, eu falando, baixou um santo, né? Eu falei, você tinha comentado alguma coisa com o uso de Viagra? Tá relacionado ao uso de Viagra? Ele, muito bom, foi um coronário espasmo pós-Viagra. Próximo, eu falei, Meu Deus. sério? Depois Eu não o faço resto, o restante foi fácil depois disso. pergunta o que você quiser agora. Eu falei, sério? Você falou Tati, 4 eletros? hoje, Não, pergunta o que você quiser agora. hoje ainda é, pelo que você conversa com o pessoal, hoje ainda é assim a validação? Ou é mais. Você falou que eles deram uma afrouxada, foi isso que você falou? Ou eles deram Então, eu sei uma. que tem muita gente, Ah, principalmente da USP, por exemplo, que vem de faculdade boa, que conseguiu revalidação sem prova. tá. Tem bastante gente que conseguiu. Mas meio que a Na minha convite, época era... assim? Convidado por algum Não, professor? não, Não. tem todo um processo, tem que pegar toda a documentação, todas as emendas da faculdade. É caro também para você traduzir tudo, tem que ser tudo apostilado, tem esse negócio de apostila diária, na época não tinha isso. Então, assim, não é barato, mas, claro, se você tem que fazer uma prova dessa, Sim, compensa. mas é possível, né? Mas é possível. Mas eu sei que quando a pessoa tem que fazer a prova, eu já ouvi de gente que, putz, estudou pra caramba, foi bem, passou, e tem gente que foi meio que, não vou falar sacaneado, mas que deram uma forçada na prova, assim. Eu acho que também depende muito do estado. Claro que, por exemplo, se você pegar um estado na Alemanha, os novos estados da Alemanha, a antiga DDR, né, ali, Sim, Alemanha Oriental, os caras estão precisando muito de médico. Lá eles afrouxam muito mais. Você vai chegar em Munique, todo mundo quer ir para Munique, lá os caras estão aí. Entendeu? Então, já sei que a gente foi fazer prova em Munique e pegar no pé por causa de coisa que não tinha nada a ver, entendeu? Por exemplo, teve um cara que falou, meu, você não passou porque o cara passou uma história de um paciente falando que ele estava comprando pãozinho. Só que ele usou o dialeto local para pãozinho. E aí ele falou, o paciente estava com, e usou a palavra local. Aí ele falou assim, olha, desculpa, eu não sei o que é isso. Ele falou, meu, como é que você quer atender se você vai nem conseguir falar com seus pacientes? É sacanagem, entendeu? sim, Porque ele não falou pão, ele falou, sei lá, sim, em Portugal fala cacetinho, que se você não sabe, você sim. não vai se ligar, entendeu? Ele usou um dialeto para meio que. Aí ele falou, Então, mas então você não tem condição de falar, como é que você quer falar com os pacientes aqui se você vai nem entender o que eles vão te falar? sim. Mas aí fica uma Então, dica, né, Cauizão? Assim, Exato. para quem quer ir para a Alemanha e tem muita vontade, pode começar pelo menos a revalidação. De repente, vale a pena ir para um lugar onde a oferta, a demanda por médicos é maior, né? E de repente depois dá para fazer essa mudança. Mas é interessante saber que existe dentro da Alemanha essas diferenças. muita. E assim, Tati, você falou, né, do Léo e da Martina, né? Dos seus filhos. E eu Você queria tem saber. mais um.
Tem mais um? Como é o nome? Como é o nome? O terceiro nasceu em Hamburgo, o Benjamin. O Benjamin. E assim, a gente gosta de saber também como é a rotina na Alemanha, né? Porque, poxa, você falou que era de São Paulo aqui, né? Nós estamos em São Paulo, eu tenho 2 filhos gêmeos, é uma rotina diferente, né? Como que é a rotina sua na Alemanha como médica e como é a sua rotina também como mãe? Como você se encaixa essa rotina de médica na sua vida aí, de família? Como que é? Que horas você chega no hospital? Que horas que você vai embora? Como são os seus horários? Bom, assim, na verdade, dando só uma complementada, a gente ficou 6 anos em Hamburgo e agora a gente está perto de Frankfurt, a gente nem está em Hamburgo mais. Tá. E a gente está numa cidade pequena que chama Gießen, e meu marido é meu chefe, ele é chefe aqui agora e eu sou assistente dele. Então, já começa aí um pouco. Bom, mas em Hamburgo também, assim. É o que eu falo, tudo tem vantagem e desvantagem, né? Então, eu acho que aqui realmente os horários são mais regrados do que no Brasil, né? E no Brasil você tem consultório particular, você está sempre à disposição, né? Aqui o pessoal separa muito bem isso. Se você está trabalhando, você está trabalhando. Se você não está trabalhando, você não está trabalhando. O pessoal nem liga no seu telefone, a não ser que você seja amigo pessoal da pessoa, sabe? Nem o pessoal do hospital não liga nem para tirar dúvida. Fala, pode ligar, eu nem ligo, imagina. O pessoal em São Paulo, se você ligava 10 horas da noite e ficava com soluço, pode ligar para tirar dúvidas às 10 horas da manhã, não tem problema nenhum. O pessoal não liga, sabe? Eles levam isso muito a sério. Então, nesse sentido, é um pouco mais tranquilo, você não demora 1 hora para levar a criança para cá, 1 hora para levar a criança para lá, mas na verdade você tem muito menos ajuda, né? Quando a gente mudou para Hamburgo, o Léo tinha 4, a Martinha tinha 2. Eu demorei para chamar uma faxineira que me ajudasse. Eu tinha uma casa grande, 2 filhos pequenos e não tinha quase ajuda. Até que demorou para chamar uma faxineira que vinha assim, uma vez por semana ficava 4 horas, porque aqui é por hora, faxineira por hora. O começo não foi tão fácil quanto eu achei. Eles iam para a escola nessa época? Eles iam para o jardim, que tem um jardim dentro do hospital. 4 e 2 eles tinham, né? Então, dentro do hospital tinha um jardim. Eu levava eles junto para o hospital e quando eu ia para casa, eu levava eles para casa. Tá. Então, assim, facilitava os horários, facilitava de eu não ficar horas no trânsito, facilitava de eles estarem comigo no hospital, basicamente, né? Sim. Iam comigo, voltavam comigo. O hospital, na verdade, dava até para ir a pé de casa, se eu quisesse, era 800 metros. Aqui, com 2 crianças de 2 e 4 anos, 800 metros, um alemão vai, o brasileiro já não vai, né? Pega o carro. Porque tá com de São Paulo, tá acostumado com o carro. Mas aí, Tati, até nesse ponto, eu lembro que você tinha até comentado que uma das suas expectativas era passar mais tempo com seus filhos, né? E você sentiu que isso foi atendido? Existia alguma outra expectativa também que você tinha? E como é que foi esse processo? Foi, mas, por outro lado, também, o que acontece? No Brasil, você chega em casa, a roupa tá lavada, a comida tá feita, a casa tá arrumada. Aqui eu chegava em casa mais cedo, e começava a lavar a roupa, arrumar a casa, né? Então, no final, você ficava mais tempo com os filhos, mas também, sei lá, tinha mais coisa para fazer em casa também, que é o que eu falo, tudo tem vantagem e desvantagem, né? Mas realmente, como eu falei, o horário é mais regrado, e assim, em São Paulo, meu marido estava trabalhando demais, assim, ele realmente quase não via as crianças. Ele pra você ter uma ideia, a gente mudou para a Alemanha, a Martina tinha 2 anos, ele não lembra praticamente da Martina bebê. Quando a gente morava em Berlim, e depois 6 meses em Stuttgart, porque o Léo era bebê, ele que dava banho, ele que, sabe, ele tinha uma super relação, assim, com o Léo. E a Martina, ele nem via. Então, assim, claro, ele chegava em casa, botava para cima, numa tranquilidade, mas ele chegava às 10 horas da noite, as crianças estavam dormindo, ele saía às 6 horas da manhã, se era dia de levar as crianças para a escola, ele via, assim, para o jardim, era o dia que ele via as crianças de casa até o jardim, e depois não via mais. Aí chegava o fim de semana, ele continuou fazendo onco, às vezes tinha paciente, né, ele estava lá no Sírio também, no grupo de onco, tinha paciente sexta-feira, sei lá onde do Brasil, com suspeita de onco, ele marcava cirurgia para sábado, claro, não dava a mulher voltar outra semana, ele falou, amanhã a gente opera, não tem problema nenhum, e domingo ele ia passar visita, se domingo acontecer alguma coisa, saia ele lá correndo. Então, eu achei que principalmente ele passava muito pouco tempo com as crianças, eu falo, ele nem lembra da Martina bebê. Então essa expectativa, a expectativa, como o Cauê falou, de família, ela realmente você acha que foi atingida, né? Eu achei que sim. Eu achei que sim. E teve assim alguma dificuldade? O que você traz de dificuldade de morar na Alemanha? Que você fala, nossa, isso aqui eu não tinha no Brasil e agora na Alemanha tá... Assim, eu acho que eu tenho uma prima que já morou no mundo inteiro. Ela sempre fala que é pelo menos 1 ano de adaptação quando você se muda. Que num ano você passa por fase de euforia, de depressão, euforia de novo. É bem isso mesmo.
eu tinha uma expectativa, falei, nossa, já fizemos diploma, já fizemos o título especialista, já fizemos habilitação, fizemos autoescola, né, carteira motorista, a gente já tinha feito também. Eu falei, vai ser mais tranquilo, né? A gente veio antes, foi antes para Hamburgo, escolheu casa, já encomendamos carro, então a gente chegou em Hamburgo, já pegamos carro, já tinha casa, já tinha tudo. Eu falei, não, agora só vai. E assim, não foi. É muita burocracia. E é muita coisa que você nem imagina, assim. O alemão é muito... A gente tem uma colega que ela vem do Tirol, da Itália, mas da parte que fala alemão. Então ela fala alemão normal. Ela é italiana, mas ela fala melhor alemão do que italiano. Mas ela fala, cara, mas é impressionante, alemão é orientado a criar problemas, não resolver problemas. É bem isso mesmo. É muita burocracia, é muita papelada, é muita coisa que você tem que fazer. O primeiro ano é muito estressante. E assim, muita coisa, a mentalidade é diferente, assim, mesmo eu tendo já essa relação com a Alemanha, com a família e tal, mas a mentalidade é diferente, né? Então, assim, às vezes eu sou muito brasileira para uma Alemanha, muito alemã para uma brasileira, porque eu também acho que sou um caso um pouco à parte, mas a mentalidade é diferente, então você tem que vir realmente aberto, falar, meu, a mentalidade é diferente, porque também se chegar aqui, o que eu também não aguento é assim, a pessoa vem e fica, mas isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. É diferente, Sim. né? Tem coisas no Brasil que incomodam, tem coisas que eu sempre falo. Você vai ter que engolir algum sapo. Você tem que escolher qual que você quer engolir. Você quer engolir os da Alemanha ou os do Brasil. Assim como aqui você vai ter coisas boas, no Brasil vai ter outras. Então, a parte de burocracia, de você entender como é que tudo funciona, de você conseguir toda a documentação que você precisa, todos os registros que você precisa, não só profissional, é de casa, é de carro, é da escola, é do convênio, é do não sei o quê. E aí, sei lá, você às vezes não sabe nem para quem perguntar. Aí, sei lá, eu falo bem alemão, mas mesmo assim, quando você vai falar alemão burocrático, tem umas palavras que você fala, meu, não estou entendendo direito o que estão querendo, eu não sei o que eles estão falando. E aí, você não tem família, não tem quem ajude, né? A gente chegou em Hamburgo eu não tinha família. Então, não é fácil, assim, não foi muito fácil. Mas nessa linha, Tati, uma das coisas que eu acho que as pessoas que acompanham a gente podem ter de dúvida, inclusive, sobre esse ponto, eu acho que engloba até uma questão meio de xenofobia e tudo mais. Eu não sei se vocês chegaram a viver esse tipo de coisa, né? Acho que a gente, quando pensa, pô, vou morar fora do Brasil, não é meu país de origem. Como é que é a receptividade nesse país onde eu tô indo? Você sentiu que o fato de, óbvio, né? Acho que para você foi um pouco mais tranquilo, você já tinha cidadania, mas até para o seu marido, isso foi uma questão que pesou nessa decisão? Vocês sentiram algum tipo de problema relacionado a isso por não ser alemão? Zero. 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 No Charité até foi interessante, tinha tanto médico estrangeiro que o pessoal do Charité me considerava do grupo dos alemães. Entendi. E isso é uma realidade específica? Você acha que é específico da região onde vocês foram ou isso varia de região para região na Alemanha? Acho que sim. Dizem que na Alemanha Oriental o pessoal é bem mais xenófobo, vai. Mas a gente estava em Berlim, né? Que também é no meio... Era Berlim Ocidental, mas no meio da Alemanha Oriental. Mas era engraçado, porque o pessoal até falava, você tem muito sotaque quando você fala português? É difícil você falar português? Eles falavam, não, para mim português é mais normal do que alemão, na verdade. Então, assim, eles achavam assim, nós os alemães, tipo, eu junto, né? Então, eu não senti mesmo. Eu faço uns errinhos, às vezes, que alemão não faz, que às vezes a pessoa fala, mas você não é alemã? Você é da Holanda? Você é da Suécia? Eu falo, não, um pouquinho mais longe. Não, mas tá bom, né? Aí o que você tá errando tá meio que no mesmo lugar aí, né? Então... exatamente. O pessoal sempre chutava por aqui, fala, cara, você tá Holanda, Suécia, Finlândia, Ucrânia, leste europeu, eu falava, né? Mais longe. E a gente dava muita aula no Charité, aí a gente sempre tinha que deixar os alunos discutindo, sempre que eu voltava eles estavam debatendo, falando, cara, a gente achava que você é alemão, mas a gente tá achando que você não é, de onde você é? Eu sempre falava, de onde vocês acham que eu sou? Toda vez. Nunca chegaram nem perto no Brasil. Mas meu marido, ele tem sotaque, ele fala com sotaque até hoje, mas ele é meu chefe, ele é chefe de departamento. E ele se admirou bastante, assim, ele mesmo no Charité falava, nossa, eu esperava, ele falava, poxa, no Brasil a gente vê um médico falando meio portunhol, a gente já fala, cueco, tal, a gente já não leva muito a sério. E ele falava, eu achava que não ia ser levado a sério aqui, mas o paciente leva a gente a sério, fala, é médico, tá tudo bem. Então eu falava com sotaque, falava errado, pode ser que
Aí eu falava as opções para o paciente, e aí eu falava, a senhora decide, ela falou, o senhor que é médico, o que o senhor me orienta? Ele fala, sério, você quer a mesma opinião? Então, assim, ele, acho que nisso vale mais a opinião dele, né, que serviria mais, ele nunca sentiu isso. Ele sempre foi respeitado por ser um bom médico. Mas eu sei que, por exemplo, na Baviera, eu acho que o pessoal é um pouco mais preconceituoso, e eu acho que na Alemanha Oriental, antiga Alemanha Oriental, né, que já não existe faz tantos anos, mas ainda tem diferença, de fato que Sim. ainda tem. É bom ouvir isso, né? E depois também trazer um pouco para nossa realidade, quanto a gente também é preconceituoso, né? Talvez, É. né? Porque você está falando, né? Às vezes a gente Uhum. acha que todo mundo vai ter preconceito do brasileiro, mas quanto nós também o somos, assim, em avaliar um médico, enfim, pelas qualidades. Tati, tem Sim. uma parte aqui que a gente entra das questões, né? Agora, uma pergunta que a gente faz é assim, do poder aquisitivo do médico alemão. E você tem essa experiência, você já trabalhou aqui no Brasil, é claro, né? Em hospitais Uhum. renomados, tinha uma carreira muito legal aqui no Brasil, mas assim, comparando poder aquisitivo de um médico médio alemão e médio brasileiro, que você também conhece, como que se relaciona? O seu poder de compra aí é maior, menor ou ele é equivalente? Eu diria que é quase equivalente na média, né? Agora, é, mas aqui eu acho que realmente tem essa vantagem de ter horários mais regrados, né? Então, ah, você tem menos pressão no sentido de escola é pública mesmo, né? O seguro de saúde já vem descontado do seu salário, como é que fala? A aposentadoria já vem descontada do seu salário. Então, assim, se você vai simplesmente transportar um para um, no geral é menos em valor do que você ganha aqui. Mas no final acho que você tem uma vida mais tranquila um pouco. A Você não tem escola aquela já está pressão de paga, o pagar. seguro saúde já está pago. Exatamente. Você não tem aquela pressão de pagar não sei quantos mil na escola do seu filho. Se você tiver 2 filhos, então 3, pior ainda. Mais não sei quantos mil na escola, no seguro-saúde. Sabe? Que você sai 6 horas da manhã, sei lá, vai comparando com o médico de São Paulo, né? Sai 6 horas da manhã para ficar uma hora no trânsito, para chegar não sei aonde, para sair de lá para dar plantão não sei aonde. Aqui não, você vai ter aquele negócio regrado, você vai trabalhar geralmente num hospital só. Vai dar plantão? Você deu plantão no dia seguinte, você tem livre, você tem uns, 26 a 28 dias úteis de férias por ano, que no final dá quase 6 semanas. Um, então, no final, acho que a qualidade de vida, na média, ainda é, nesse sentido, um pouco melhor. O que realmente eu acho que perde muito a qualidade de vida aqui, uma coisa que estressa meu marido muito, agora a gente está num esquema um pouco diferente, mas realmente serviço de casa. A gente está muito mal acostumado no Brasil, né? Claro que eu tinha 2 empregadas todos os dias, né? Isso que eu não tinha babá, não tinha não sei o quê, porque minha sogra morava do lado, porque senão você tem babá também, né? E aqui, cara, você tem que se virar nos 30, né? Para trabalhar, cozinhar, lavar, fazer a janta, botar as crianças para dormir, dar banho. Então, isso pode ser muito estressante, ainda mais com criança pequena. Agora, sim, os dois estão grandes. O Benjamin, o Benny tem 4, ele é realmente pequeno, mas o Léo tá com 3, a Martina tá com 11, já é outro esquema. E eu falei, como a gente chegou aqui num ponto agora que meu marido é chefe, a gente tem muito mais. Agora eu também tenho 2 empregados aqui, tem o jardineiro, já é quase Sim. esquema brasileiro, Uhum. entendeu? E com criança um pouco maior também, claro, agora eu falo, meu, ajuda, põe a mesa, tira a mesa, põe as coisas, Sim. então facilita um pouco. Mas é uma coisa que no dia a dia, quando você tem criança pequena, pode ser bem estressante. A gente subestima isso, eu acho. Perfeito. Quando a gente... E, bom, Tati, a gente aqui tem uma última parte que envolve mais a questão do sistema de saúde, né, como um todo. Acho que o pessoal que vai morar fora sempre tem essa dúvida, né, como é que funciona o sistema. Você poderia trazer um pouquinho dessa visão, como hoje é o sistema de saúde na Alemanha e até comparativamente ao que você viu aqui no Brasil, quais são as principais diferenças que você encontra hoje nos dois sistemas? No Brasil, você tem muitas variantes, né? Você tem SUS, tem convênio bom, tem convênio ruim, tem médico particular, médico de convênio, né? Aqui na Alemanha não é tão segmentado assim nesse sentido, né? Aqui na Alemanha todo mundo tem algum seguro de saúde. A partir do momento que você tem um contrato, você é obrigado a escolher um e vão descontar do seu salário já, o seu seguro de saúde. Aí tem os seguros de saúde públicos, que são subsidiados, e os seguros de saúde privados. Mas
mesmo quando a gente fala em público, não é SUS, ainda assim são empresas subsidiadas, não é SUS. Não existe esse negócio de você bater na porta do hospital e vão abrir a porta e vão te atender, né? Sem você ter nenhum seguro ou pagar alguma coisa. Eles até fizeram agora, na época da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, por exemplo, a pessoa vem muito refugiado, você vai na prefeitura, avisa que está aqui como refugiado, a prefeitura te dá um vale, pode ir no médico. Então, aí eles batem lá e vão atender, mas é porque a prefeitura deu um cheque, pode ir no hospital, entendeu? Tati, Então, você falou, só voltando um pouquinho, aí, né, na Alemanha foi criado o modelo de Bismarck, né, que é o seguro social obrigatório, que assim, você tem que, o próprio empregador, ele já tem que pagar o seguro social, é assim mesmo, para todo mundo, uma parte. Metade empregador, metade empregado. metade o empregado. E aí você falou que você pode escolher, eles te dão um leque de opções, assim, ou não? Lá no hospital você tem que ter tal seguro. Como Não, funciona? você pode escolher, só avisar qual que você quer. Pode Tá, escolher. você pode escolher. Você pode escolher, inclusive uma coisa que, sei lá, um detalhe, mas eu acho interessante aqui, não tem esse negócio que nem no Brasil que o empregador fala, eu pago no Banco do Brasil. Tá. Não. Você dá o número da sua conta, qual que seja, whatever. E Alemã, aí é claro, mas dividido meio a meio ou não? Depende. o valor do Do seguro agora, seguro, do sim, isso é seguro. meio a meio. Meio a Meio a meio. meio, O empregado paga meio e o empregador paga metade. Tá. sim. Isso já é descontado no pagamento já. Descontado. Quando você já recebe seu salário, já foi descontado. Tá. E assim, em relação ao que, complementando a pergunta, assim, tem essa parte na diferença da parte financeira, né, do financiamento do sistema de saúde, mas como sistema de saúde, você acha que é melhor, pior, equivalente? O que você acha de maneira geral? Aqui na Alemanha é mais homogêneo. Então, se eu estou em Berlim ou se eu estou no interior da Alemanha Oriental, eu provavelmente vou chegar no hospital, eles vão ter todos os equipamentos, eles vão ter todos os médicos. Não tem, não é que nem São Paulo e Agreste, né? Tá. É bem mais homogêneo. Então, assim, não tem. Qualquer hospital vai ter tudo que você precisa nesse sentido, vai, de equipamento, de exame e tal. Mas também é homogêneo no sentido de não tem os hospitais universitários que procuram ser centros de excelência, ou como vocês falam também de inovação, tal. Agora a gente está um pouco fora disso, né? A gente está no hospital particular, mas não tem essa medicina que procura ser em todos os sentidos a medicina de ponta, que nem, por exemplo, um Einstein ou um Ciro procuram ser, sabe? Ou, sei lá, uma USP como um hospital universitário. Sim. Então, é homogêneo no sentido bom de acesso homogêneo para todo mundo, mas também no sentido ruim de, se você quer realmente uma coisa muito de ponta, também não necessariamente vai ter. O que acontece aqui, que você tem alguns super especialistas, que tem a vantagem, por exemplo, mesmo o cara que faz onco no HC, que é do ICESP, que nem era meu marido, é um cara super de ponta, é super, né, faz onco, faz aquela coisa super. A partir do momento que você vai consultório, vai ter paciente que vai chegar lá e fazer um pré-natal, tudo bem, com o tempo ele começa a falar, meu, pré-natal não vou fazer mesmo. Mas vem de tudo, você vai ter um consultório particular, você não vai ficar se recusando também a atender as pacientes, entendeu? E aí ele falava, nossa, eu perco tempo com coisa que eu não queria, ele falava. E aqui você pode falar, não, eu vou ficar no hospital, contratado, e eu vou fazer onco. E aí, às vezes você tem esse super especialista que só faz isso todo dia, o dia inteiro, que nem era o nosso ex-chefe, por exemplo. E aí o cara chega num nível que aí eu também acho difícil chegar, porque no Brasil você acaba, né? Eu faço Tendo que fazer urogineco, outras coisas. tendo fazer outras coisas. Tati, Mas, você falou de super especialista. Você precisa, a gente estava falando com a França, né? Do sistema de saúde da França, e lá, por exemplo, você precisa passar pelo médico tipo de saúde da família primeiro, generalista, depois de ir para um especialista. Na Alemanha também tem essa ordem? mesma coisa. Tá, Mesma você não coisa. pode pular o médico, você não pode, eu quero ir já no urogineco. Pode. No geral, esse é o fluxo, mas hoje em dia isso também tá. Tipo, hoje veio uma paciente porque ela passou com a dentista dela é minha paciente, comentou que tinha passado comigo e falou, meu, passa com ela é ótimo. Mas não Ela foi parar não é comigo, o padrão, né? não é o padrão. O Não é o padrão é padrão. passar sempre pela atenção primária, vamos dizer assim, Isso. e seguir a ordem. Tá.
E como médico, você comentou também, Tati, você pode escolher um jeito de trabalhar mais claro, talvez, do que aqui no Brasil, né? E nesse sentido, você como médico, você é contratado por um hospital privado? Existe a opção, porque a gente conversou também com o pessoal, com um médico que trabalhava na França, né? Que ele era contratado era um sistema público, né? Então ele é contratado direto, quase como um servidor, assim, público, né? No caso, um funcionário público, né? No caso, na Alemanha, é sempre contratado por um serviço privado ou, por exemplo, você vai para um hospital universitário e quem gere isso é uma instituição pública? Como é que funciona? A maioria dos hospitais universitários são empresas públicas, Uhum. mas todos os hospitais atendem todos os convênios. Não tem essa diferença de público igual SUS, privado igual ao privado. É só quem está gerenciando. O público atendido é o mesmo. E o contrato médico também é bem semelhante, assim, claro, às vezes, de repente, o hospital privado você tem um pouquinho mais de jogo para negociar, o hospital público você tem um pouco menos, mas o contrato é semelhante e o público que você atende também é semelhante. Não, legal. É isso que eu falo, Perfeito. não tem um hospital de Guaianazes, um hospital, sei lá, como é que chama ali, Mojimirim e Einstein. Todo mundo vai atender todo mundo. Tipo, no Charité a gente tinha imigrante legal e a filha do dono da BMW. Uhum. Sim. Entendeu? Então, assim, eu atendo paciente que é faxineira e atendo paciente que vende marca de cima a baixo, bolsa Louis Vuitton, roupa Hermès, no mesmo ambulatório. Uma tá uma depois da outra, sabe? Não tem essa diferença toda. E essa diferença, no final, eu pelo menos, para mim, ela causa um certo desconforto, né? A diferença do sistema de saúde, porque a gente acaba vendo que, como sociedade, como comunidade, essa diferença eu acho que acaba fazendo mal aí vamos dizer assim, pro consciente coletivo, nem é pro inconsciente, mas é ruim ver que tem tantas diferenças. E, Tati, assim, em relação a desenvolvimento de tecnologias e soluções aí, né? Como que funciona essa parte aí e de empreendedorismo em saúde? Porque a gente hoje no Brasil, né, tem o HackMed, que o Cauê é o fundador e o idealizador do HackMed, traz essa parte de inovação em medicina, né? Uma coisa muito de ponta. Como que funciona aí na Alemanha, a parte de inovação? Vocês são estimulados a inovar, a trazer novas tecnologias, trazer alguma startup, ou isso ainda é uma coisa muito longe? Pouco. Pouco. Assim, também a gente não está no hospital universitário, né? Teoricamente, o hospital universitário, a mentalidade ainda é outra. Mas eu acho pouco. Eu, sinceramente, acho... eu acho, por exemplo, o Uruginec é um bom exemplo, tá? Assim, uma coisa que engessa um pouco também, que aqui tem esse sistema de DRGs. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não. Entrou no hospital, faz um xizinho, ó, esse é o caso. Então você vai ganhar tanto. Se a paciente ficar 5 dias internada, 10, Sim. 20, São os bundles, né? São os pacotes. Tá. Diluted. Sim. DRG. Agora. DRG, isso DRG. Tá. Eu achei que era uma sigla alemã. Não, tem. Não, em inglês, é DRGs. DRGs. Sim. Sim. Mas é tipo o bundle daquele. Assim, é o pacote que você vai pagar por determinada doença. Por exemplo, a apendicite tem aquele pacote lá que vai ser tanto. Pacote, exatamente. Isso é uma coisa que é um pouco irritante aqui. A preocupação e é muita pressão que o pessoal diretoria dos hospitais faz, que tem que dar lucro. E para você dar lucro, você tem que ficar dentro daquele pacote que te deram, sabe? Então, você fala, fazer ressonância meia, não precisa. Não faz ressonância. Para que fazer ressonância? Sabe? Então, ou mesmo no consultório. Consultório, por exemplo, o médico ganha por trimestre do convênio. Essa paciente é sua? Então tá, por trimestre você ganha, dependendo da clínica, dependendo da especialidade, 50 euros por trimestre. Se vira. Se pedir 10 exames de sangue nenhum, vai ser 50 euros. Se pedir uma ressonância ou não, é 50 euros. Se vira. Então, aqui você vai no médico e fala, quero fazer esse exame. Não precisa. Não precisa. Eu queria fazer que não vai fazer. Entendeu? Então, é muito, o que eu falei, é muito orientado, mais orientado para problema do que para soluções. Então, assim, sei lá, um exemplo bom. Eu sou do grupo que faz os guidelines para Alemanha, Suíça e Áustria de uroginético. Uma coisa que a gente já
demorou, mas entrou agora, nova, que a gente tinha feito em 2016, os últimos guidelines, agora a gente fez a revisão. Entrou a parte de laser para a parte de incontinência e prolapso. No mundo inteiro já é rotina faz tempo. Na Arábia Saudita, eles fazem para todo paciente pós-parto. Aqui na Alemanha, todo mundo, não, laser, não. E assim, não entrou em nenhum dia a dia, convênio, não, deixa quieto, não, nada de laser. Então, eu até fui falar com o diretor do hospital, falei assim, olha, eu estou fazendo, um ambulatório de urogineco, um negócio de ponta, faço um trabalho super completo e tal, eu acho que falta um laser. Mas não tá no pacote de ERG, né? E assim, e tá no guideline, isso que é o pior. Então, assim, essa é uma coisa que o marido se fala, ele não se conforma, porque quem faz o guideline não conversa com quem manda a conta. Então, o negócio não bate. O guideline fala uma coisa, mas a conta não cobre, então não conversa o negócio, né? No Brasil, o guideline vem de cima. O Ministério da Saúde falou, é assim, pronto. Aqui não, o guideline é meio que um grupo de experts que se baseiam na literatura. Mas quem manda nas contas é outro grupo, não é o mesmo. Então, e o pessoal, eu sinto meio avesso aqui, na verdade, de novidades. Você vai falar de lei, você vai falar, sabe? O alemão é muito conservador. Nossa Senhora. Claro que vai ter os centros de ponta, que tem os centros de excelência que fazem pesquisa, mas tirando isso, eu acho o alemão muito conservador. Mas assim, muito conservador mesmo. É impressionante. É um negócio que talvez a gente tenha que ver como... porque, assim, um dos grandes problemas que a gente vê no Brasil e no mundo, né, Tati, é a saúde não conseguindo ser paga. A gente não vai conseguir, alguma hora, pagar pela saúde. Então, assim, saber incorporar a tecnologia de uma maneira adequada, né, custo-efetiva, também é importante. Então, eu não sei o quanto... claro, a gente precisaria se aprofundar muito no tema, mas quanto eles estão certos ou errados de fazerem isso, desse equilíbrio, né? Porque já que isso é para todo mundo, e aí fica a gente sempre fica nesse dilema, né? Do que é certo e do que é para todo mundo, ou a gente beneficia o grupo, ou a gente beneficia um indivíduo ou poucos indivíduos. É difícil, né? Isso é o grande... Eu acho que é um dos grandes dilemas do setor de saúde, né, Claudizão? Total. No final, o grande mérito é isso, você ter um básico homogêneo para realmente todo mundo que realmente é bom, nesse sentido, né? Sim. Mas se você precisa daquele a mais, é difícil. Devagar está começando a surgir mais esse modelo de consultório particular mesmo, nem no Brasil, que a pessoa vai sem o convênio pagar. Uma coisa que na Alemanha até uns anos atrás, imagina, isso não existe. Todo mundo tem convênio, quem vai convênio de consultório particular? Ninguém vai. Sim. E agora está chegando num ponto que está tendo. Então, inclusive, eu estou no processo de abrir um consultório particular, esquema brasileiro. Já falei com o advogado, já falei com o contador, todo mundo falou, faz, vai lotar. Porque o outro esquema está saturado. E o pessoal vai passar. Pode abrir que vai funcionar. Então, aí a gente pode conversar depois, a próxima vez sobre isso. Sim, a gente vai querer conversar, sim. Engraçado que você falando isso lembrou o nosso convidado de Portugal, o Tiago, que ele falou também que existia uma parte aí, uma possibilidade de fazer algumas coisas novas nesse sentido. Ele não falou exatamente de abrir consultório, mas é que tem uma parte que vocês estão muito evoluídos, né, na Europa, dessa homogeneização, mas isso também traz, ao mesmo tempo, uma demanda para a individualidade, né? O pessoal quer também uma oferta do indivíduo poder escolher o que ele quer, né? E é isso. Fala, Cauê. Bom, Tati, a gente vai aqui, a gente já conversamos bastante aqui, acho que foi um episódio com certeza muito rico. A gente tem um último quadro que a gente sempre pede para os nossos convidados, que é aqui o Hacker Conectado, né? Quando a gente pede para os convidados trazerem aí um livro, podcast, série que gostaria de compartilhar com a nossa audiência. E eu queria pedir uma indicação para você, se tem alguma coisa aí, tanto recente ou que você se lembra aí, que fez sentido para você e que você gostaria de compartilhar com o pessoal. O pessoal que está no Brasil, sabe que há não muito tempo, eu li um livro de uma menina que chama Ana Michele Soares, e ela tinha um Instagram que chama Paliativas. É uma menina que teve, se não me engano, com 28 anos, diagnóstico de CA de mama, e aí falaram para ela que já era paliativo, que não ia ter mais, não tinha mais cura, né?
Ela falou, cara, o que é paliativo? Eu tô viva ainda. O que é pra fazer agora? Pra eu sentar? E aí ela fez todo esse projeto, as paliativas, né? Fez o Instagram e ela escreveu esse livro, Enquanto Respirar, que é muito legal. E, né, ela falando... Eu acho que é um livro que eu super indico. Inclusive, ela faleceu agora, faz pouco tempo. Com 33, se eu não me engano. Quer dizer, ela... Não, mais até. Não, acho que ela ficou quase 10 anos como paliativa. Foi bastante tempo. Então, e ela foi trazendo muitas reflexões. Esse livro é muito legal. E eu vi essa semana que agora, que ela faleceu não faz muito tempo, estão lançando um novo livro dela. Ana Michele. É muito legal esse Enquanto Respirar. Recomendo super. É muito bonito o livro. Bem legal muito mesmo. Bom, muito bom. Bem legal. Para quem quiser um livro só para distrair, mas é para quem está na Alemanha. Tem um escritor alemão que fez uma série de livros de ficção em que ele fala que a Angela Merkel, depois que se aposentou, estava com tédio e resolveu virar tipo um Miss Marple. Então ele fala Miss Merkel. Ela vai desvendar mistérios. Aí ele mistura um pouco com piadas sobre coisas da política da época que realmente aconteceram. Ele vai misturando, assim, pitadinhas, dando cutucadinhas. É muito engraçado. E para quem acompanhou, assim, a trajetória da Angela Merkel, sempre tem umas piadinhas no meio que você vai pegando, que eu achei sensacional. Esse não tá traduzido, provavelmente, né? Para quem quiser ir para lá... Para quem quiser ir para a Alemanha, já tá a dica. Exatamente. Para quem quiser treinar alemão, é um livro bem legal de ler. Sei lá, quem gostava da Merkel, acompanhou, eu recomendo super. É um livro, assim, pra você ler, relaxar e dar risada. E livro dando risada, super gostoso. Cabeção, tem algum livro? Cara, eu não tenho livro pra essa semana, mas eu assisti recentemente uma série que eu acho bem legal. Eu gosto muito dessa parte de inovação, tecnologia, empreendedorismo, acho que é o foco que a gente sempre fala aqui. E saiu uma série muito legal no Netflix do Spotify, não sei se você chegou a ver, Som na Faixa. Acho muito legal, é uma série que eu acho que também é mais até de entretenimento, mas eu acho que traz umas questões muito legais, assim, do dilema das gerações, né? Isso eu acho muito legal. Ele fala muito disso na série, né? Dessa questão das gravadoras com um modelo de negócio novo que surgiu, inclusive na Europa, né? Então, acho que é a minha indicação. Gostei muito da série e eu deixei como entretenimento para quem gosta desses assuntos aí voltados para tecnologia. Muito bom. Eu vou dar uma dica de um podcast novo de um amigo que eu achei muito legal, chamado Lá Fora. Ele fala sobre psicanálise e assuntos de tecnologia. Eu achei muito legal. Pedro, um psiquiatra lá do HC, que fez junto com duas outras pessoas. Muito legal. E Lá Fora é a minha indicação dessa semana, esse podcast. Tati, muito olha, eu queria te agradecer demais. Você, além de muito fera, muito, né, uma profissional muito gabaritada, foi muito gentil com a gente de dividir sua história, tal, de dividir. Deu para aprender muita coisa sobre a Alemanha, deu para ter uma ideia. Eu acho que os nossos ouvintes, assim, eles vão ter essa ideia de como é ir para a Alemanha, trazer de novo o que a gente fala bastante de ter um valor antes de tentar ir para outro lugar, porque vai ser mais fácil, né? O seu posicionamento. Muito obrigado. Eu espero que a gente converse de novo. Desculpa pelo horário, né? Nem sei que horas são aí. Imagina. Tem muitas histórias para contar no E eu já tava meio preocupado, assim, porque, assim, agora tá amanhecendo que horas aí na Alemanha? Não, ainda não tá tão cedo, não. Não. No verão, 4h30, 5 horas, tá bem eu falei, tarde. tô abusando, assim, da Tati, de repente começa a amanhecer aí e a gente tá conversando com ela. Cara, desesperador, você tá no plantão, você fala, nossa, já tá amanhecendo, nem começou. Então, muito obrigado mesmo, em nome do HackMed, do Saúde pelo Mundo, a gente agradece muito gentil a sua participação. Foi um prazer, foi super legal, adorei. Que nem eu falei, eu tenho mais 1 milhão de histórias, dá pra gente fazer mais uns 3 podcasts, se vocês quiserem. Gente, com certeza. A gente fala que eu tenho 150 anos, porque eu tenho tanta história, eles falam. Não, mas muito bom. A gente faz o próximo episódio. Muito obrigado mesmo, Tati. Obrigado para todo mundo que ficou até o final, pessoal. Adorei, sucesso para vocês aí. Obrigado mesmo. Falou, pessoal. Valeu. Para quem acompanha a gente, pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. E não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, no nosso podcast. E a gente se vê na próxima. Já temos convidados aí, Fabrício? Já temos convidados. Já temos surpresa de próximo convidado. Vamos ver o país que será o próximo aqui. Então fiquem de olho e até a próxima. Valeu, pessoal.